corpo humano não foi projetado para sobreviver à crucificação. Cada detalhe médico que vou compartilhar com vocês hoje foi documentado por patologistas forenses modernos. E o que eles descobriram vai abalar a forma como você enxerga a cruz para sempre. Porque quando Jesus disse, "está consumado", ele não estava apenas morrendo, estava cumprindo a profecia médica mais precisa jamais registrada na história. Uma profecia escrita 1000 anos antes da crucificação ser inventada. Vocês estão prontos para a verdade completa? Porque uma vez que vocês souberem o que realmente aconteceu naquela tarde de sexta-feira, vocês nunca mais conseguirão olhar para uma cruz da mesma forma. Antes de continuarmos, quero que vocês saibam de algo. Eu oro por cada inscrito neste canal. Leio os comentários de vocês, vejo suas necessidades, seus pedidos de oração e levo tudo isso diante de Deus. Se você ainda não se inscreveu, faça agora. Una-se a esta família. Pai Celestial, enquanto mergulhamos nesta realidade sagrada do sacrifício do Teu Filho, abra nossos corações para compreender a profundidade do Teu amor. Que cada ferida revelada hoje nos lembre do preço que foi pago por nossa salvação. Em nome de Jesus. Amém. Agora deixe-me mostrar o que descobri. Roma aperfeiçoou a crucificação como a forma mais brutal de execução já concebida. Não era apenas matar, era humilhar publicamente, causar o máximo de sofrimento e servir de exemplo aterrorizante. Os registros de Sêneca, filósofo romano, descrevem a crucificação como o extremo e último dos tormentos. Joséfo, o historiador judeu, chamava de a mais miserável das mortes. Mas aqui está o que poucos sabem. Os romanos documentaram meticulosamente seus métodos de execução. E quando comparamos esses documentos com os relatos dos evangelhos, descobrimos uma precisão forense assustadora. Primeiro, o local. O Gólgota, em aramaico Gulgalta, significa literalmente lugar da caveira. Ficava a apenas 200 metros da porta de Damasco, na estrada principal que levava ao norte. Por quê? Porque Roma queria que todos vissem. Mercadores, peregrinos, viajantes, todos precisavam presenciar o que acontecia com quem desafiava o império. Arqueólogos descobriram em 1968 o calcanhar de um homem crucificado do primeiro século. O prego ainda estava atravessado no osso. O exame forense revelou detalhes chocantes sobre como a crucificação realmente funcionava. Mas antes de chegarmos a esses detalhes médicos, precisamos entender o que levou Jesus até ali. A flagelação romana não era apenas açoitamento, era uma sentença de morte que alguns não conseguiam sobreviver. O flagrum, usado pelos soldados, tinha 3 tiras de couro, cada uma com pedaços de osso, metal e chumbo nas pontas. Cada golpe arrancava pedaços de carne. A lei judaica limitava os açoites em 39 chicotadas. A lei romana não tinha limite. Jesus foi açoitado até os soldados se cansarem. Plínio, o jovem, escreveu: "O condenado fica irreconhecível após a flagelação." Os evangelhos registram que Jesus não conseguiu carregar sua cruz até o final. Isso confirma exatamente o que sabemos sobre vítimas de flagelação severa. Elas perdiam tanto sangue e fluidos corporais que entravam em choque hipovolêmico. Simão de Cirene não ajudou Jesus por bondade. Foi forçado pelos soldados porque Jesus estava morrendo antes mesmo de chegar ao local da execução. Agora, os pregos. Contrário ao que muitas pinturas mostram, os pregos não foram cravados nas palmas das mãos. As palmas não suportariam o peso do corpo. A carne se rasgaria completamente. O exame do calcanhar descoberto em 1968 revelou que os romanos cravavam os pregos nos pulsos, especificamente no espaço de Destor, o ponto exato entre os ossos do rádio e ulna. Este local não apenas suporta o peso corporal, mas também comprime o nervo mediano. Vocês sabem o que isso significa? Cada movimento na cruz causava dor equivalente a ter os dedos esmagados repetidamente. Médicos que estudaram a crucificação descrevem esta dor como excruciante.
palavra que vem literalmente do latim excruciatus, que significa fora da cruz. A língua portuguesa criou uma palavra para descrever a dor da crucificação. Church, deixem-me ser real com vocês por um momento. Vocês sabem qual é o maior problema? Nós ouvimos sobre a crucificação toda Sexta-feira Santa. Sentimos a emoção, sentimos o espírito, mas na segunda-feira isso se vai. A semana engole tudo. Eu lutei com isso por anos, até encontrar algo que mudou tudo. Toda manhã, e digo toda manhã, eu abro um aplicativo no meu celular que me dá exatamente o que preciso para manter este fogo aceso. Escritura, reflexão, oração, personalizado para onde estou espiritualmente. É a razão pela qual consigo trazer conteúdo assim para vocês toda semana. O link está no comentário fixado abaixo. Agora, vamos voltar ao que estava acontecendo na cruz. O mecanismo da morte por crucificação não era perda de sangue, era asfixia. Quando os braços são estendidos e fixados acima da cabeça, os músculos intercostais que controlam a respiração ficam esticados. A vítima consegue inspirar, mas não consegue expirar completamente. Para expirar, precisa empurrar-se para cima usando as pernas, colocando todo o peso corporal nos pregos dos pés. Imaginem o ciclo. Respirar significa empurrar-se sobre os pregos que atravessam os pés. Não respirar significa morrer lentamente sufocado. Cada respiração na cruz era uma escolha consciente de aceitar dor insuportável para continuar vivendo. E Jesus fez essa escolha por 6 horas. 6 horas escolhendo a dor para continuar vivo, por nós. Os evangelhos registram que Jesus falou 7 vezes na cruz. Para um patologista forense, isso é evidência crucial. Falar durante a crucificação exige força suficiente para se empurrar para cima e forçar o ar para fora dos pulmões. Cada palavra que Jesus pronunciou custou-lhe uma agonia indescritível. Quando ele disse, "Mulher, eis aí teu filho", para Maria, ele suportou dor excruciante apenas para formar essas palavras. Quando clamou, Deus meu, por que me desamparaste?", ele estava citando o Salmo 22, mas também demonstrando que ainda tinha força suficiente para empurrar-se sobre os pregos e gritar. Médicos calcularam que, nas últimas horas, Jesus provavelmente estava empurrando-se para cima, uma vez a cada poucos minutos, apenas para conseguir uma respiração. João registra um detalhe que passou despercebido por séculos. E logo saiu sangue e água. Para um médico moderno, isso é diagnóstico. Quando alguém morre por insuficiência cardíaca devido ao trauma, o saco pericárdico ao redor do coração se enche de líquido ceroso claro. O sangue do coração se separa do plasma, criando uma camada de água clara por cima. Quando o soldado romano perfurou o peito de Jesus com a lança, primeiro saiu o sangue coagulado, depois a água clara do pericárdio. João estava descrevendo, sem saber, o exame post-mortem perfeito de uma morte por insuficiência cardíaca traumática. Mas há algo ainda mais profundo acontecendo aqui. Quero fazer uma pausa por um momento, porque sei que alguém assistindo agora está passando por seu próprio Gólgota. Talvez vocês se sintam abandonados. Talvez Deus pareça silencioso diante da sua dor. Escrevam nos comentários pelo que estão passando. Eu leio cada um, e esta comunidade ora uns pelos outros. Vocês não estão sozinhos na cruz da vida. O que os médicos descobriram sobre a crucificação prova que Jesus não estava apenas cumprindo um ritual religioso. Estava literalmente carregando o peso físico do pecado da humanidade. O estresse fisiológico que ele suportou era impossível para um ser humano comum sobreviver, mas ele não era comum. Lucas, o médico, registra que Jesus suou sangue no jardim do Getsêmani. Por séculos, críticos chamaram isso de exagero poético. Até a medicina moderna descobrir a hematidrose, uma condição onde capilares extremamente dilatados devido ao estresse se rompem e misturam sangue com suor.
Acontece apenas em situações de estresse emocional tão intenso que o corpo entra em choque. Jesus não estava apenas nervoso no jardim, estava antecipando, em sua humanidade plena, cada detalhe médico do que o aguardava. Seu corpo humano já estava reagindo à magnitude do sofrimento vindouro. Agora prestem atenção a isto. O Salmo 22, escrito por Davi 1000 anos antes da crucificação ser inventada pelos fenícios e aperfeiçoada pelos romanos, descreve a crucificação em detalhes médicos precisos. Traspassaram as minhas mãos e os meus pés. Posso contar todos os meus ossos. Eles me estão olhando e encarando em mim. Repartem entre si os meus vestidos, e sobre a minha túnica deitam sortes. O meu coração se derreteu como cera dentro das minhas entranhas. Davi nunca tinha visto uma crucificação, não existia ainda, mas ele descreve exatamente o que acontece. Os ossos se deslocam, mas não se quebram. O coração falha devido ao trauma. A roupa é disputada pelos soldados. Como Davi sabia que na crucificação os ossos ficavam visíveis, mas não se quebravam? Como ele sabia que as vítimas sentiam o coração derreter dentro do peito? Como ele sabia que os executores dividiam as roupas dos condenados? Porque o Espírito de Deus estava descrevendo, através dele, exatamente o que aconteceria ao Messias 1000 anos depois. Mas tem mais. Joséfo, que odiava os cristãos, confirma que Jesus foi crucificado durante o governo de Pôncio Pilatos. Tácito, historiador romano que desprezava o cristianismo, escreve que Cristo sofreu o extremo da punição durante o reinado de Tibério, pelas mãos do procurador Pôncio Pilatos. Até os inimigos do cristianismo confirmavam os detalhes médicos e históricos da crucificação. O historiador romano Talo, escrevendo em 52 d.C., tenta explicar as trevas que cobriram a terra durante a crucificação como um eclipse solar. Mas eclipses não duram 3 horas e não acontecem durante a lua cheia da Páscoa. Ele estava tentando dar uma explicação natural para um evento que testemunhas oculares insistiam ter acontecido. Até os céticos antigos admitiam que algo sobrenatural acompanhou a morte de Jesus. Os manuscritos do Mar Morto, descobertos em 1947, contêm fragmentos que confirmam as expectativas judaicas sobre o sofrimento do Messias. O rolo 4Q285 fala do príncipe da congregação, que seria ferido e através de cujas feridas viria a salvação. Escrito 200 anos antes de Jesus nascer. A arqueologia confirma até os menores detalhes. A Pedra de Pilatos, descoberta em 1961 em Cesareia Marítima, confirma que Pôncio Pilatos era realmente Praefectus Iudae, exatamente o título que os evangelhos lhe atribuem. O ossuário de Caifás, descoberto em 1990, confirma que o sumo sacerdote dos evangelhos realmente existiu e tinha autoridade na época da crucificação. Cada detalhe histórico, médico e arqueológico confirma. A crucificação de Jesus aconteceu exatamente como os evangelhos descrevem. Mas aqui está a verdade que vai mudar tudo para vocês. Jesus não morreu como vítima, ele morreu como vencedor. João registra suas últimas palavras, tetelestai. Em grego, isso significa está pago completamente. Era o termo usado pelos comerciantes quando uma dívida estava quitada. Jesus não estava apenas morrendo, estava quitando a dívida do pecado humano com seu próprio sangue. Cada gota de sangue derramada foi pagamento. Cada respiração forçada foi um depósito na conta da nossa salvação. Cada momento de agonia foi Cristo comprando nossa liberdade. A medicina forense prova que Jesus suportou o máximo de sofrimento que um corpo humano pode experimentar. E ele fez isso voluntariamente. Pilatos ofereceu libertá-lo. Os anjos poderiam ter vindo em seu socorro. Ele tinha poder para descer da cruz, mas não desceu. Porque você estava pregado ali com ele. Sua dor, seus pecados, sua vergonha. Jesus carregou tudo isso em seu próprio corpo. As feridas em suas mãos são as marcas dos seus erros.
Os pregos em seus pés carregaram o peso dos seus passos errados. A lança em seu lado atravessou seu coração partido. Médicos confirmam: é impossível fingir a morte por crucificação. O soldado romano que perfurou o peito de Jesus era especialista em confirmar mortes. Quando sangue e água saíram separadamente, era prova médica absoluta de que Jesus estava morto. Mas 3 dias depois, este mesmo corpo morto caminhou para fora do túmulo. As mesmas mãos perfuradas pelos pregos tocaram os discípulos. Os mesmos pés atravessados pelos pregos caminharam pela praia da Galileia. As cicatrizes permaneceram, não como símbolos de derrota, mas como troféus de vitória. Jesus não escondeu suas feridas após a ressurreição. Ele as mostrou, porque elas são a prova eterna de que a morte foi derrotada, que o pecado foi pago, que você foi comprado com preço de sangue. Então quero fazer uma pergunta pessoal, e falo sério. Você já teve um momento onde sentiu que Deus estava orando especificamente por você? Não de forma geral, mas pessoal, íntima, como se Ele conhecesse cada detalhe da sua dor? Porque é exatamente isso que aconteceu na cruz. Romanos 8:34 diz que Jesus intercede por nós, no presente contínuo. Ele ainda está orando por você, usando as cicatrizes como evidência de que você pertence a Ele. Agora, antes de irem para qualquer lugar, tudo pelo qual acabamos de passar, as feridas, as profecias, o sangue de Cristo, isso não pode ser apenas um vídeo que vocês assistiram uma vez. Precisa se tornar parte da caminhada diária de vocês. É exatamente por isso que coloquei algo no comentário fixado. A ferramenta que mencionei antes, a que uso toda manhã antes da pregação. Ela pega tudo o que discutimos hoje e transforma em um encontro diário com Deus. Não uma vez, todos os dias. Vão ao comentário fixado agora mesmo. Não passem por cima. E se isso mudou a forma como vocês veem a crucificação, inscrevam-se. Eu vou tão profundo assim toda semana. E mais uma coisa, agora mesmo, enquanto sentem isso, pensem em uma pessoa, apenas uma. Alguém que está sofrendo, alguém que está buscando, alguém que precisa saber que não está sozinho. Mandem este vídeo para essa pessoa. Vocês podem mudar a vida dela hoje à noite. Vocês podem ser a resposta para uma oração que ela fez ontem à noite. Cada ferida de Jesus tem seu nome gravado nela. Nunca se esqueçam disso.